Bom, gente, então vamos ao diagrama ferro-carbono. Aqui eu tenho nesse eixo a temperatura em graus Celsius, tá? Aqui eu tenho a composição em peso de carbono, tá? Nesse eixo aqui, onde eu tenho 0% de carbono, ou seja, 100% de ferro, eu tenho ferro puro. Desse lado aqui, aonde eu tenho 6,7% de carbono, eu tenho cementita pura. Então aqui, gente, em cima dessa linha, tudo que é formado é cementita. Em cima dessa linha aqui, na temperatura ambiente, eu tenho 100% de ferrita alfa. Nesse lado de cá, gente, tem a temperatura em Fahrenheit, tá? A gente não vai olhar isso aqui, não. É porque normalmente vem nos diagramas, então eu resolvi deixar aqui. Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma pequena simulação de aquecimento. Vou elevar a temperatura. Aqui, gente, em cima com 0% de carbono, ou seja, só tenho átomos de ferro aqui, na temperatura ambiente, eu tenho apenas ferrita. Olha a setinha aqui, ó, mostrando para dentro desse campo. Eu tenho apenas ferrita. Vou elevando a temperatura, vou elevando. Olha aqui eu cheguei a 500 graus Celsius aqui, ó. 600 graus Celsius, 700 graus Celsius e continuo tendo ferrita alfa. Aí, gente, vou elevando, não está representado aqui não, viu? Mas aqui nós temos na temperatura de 770 graus Celsius o ponto de Curie, que é o ponto onde a ferrita deixa de ser ferromagnética. Então, de 770 para baixo, essa ferrita estava atraindo o ímã. Cheguei lá perto do ímã, o meu material atrai o ímã. Passou de 770 graus Celsius, nada aqui para cima vai atrair o ímã mais, tá? Então aqui já não é ferro magnético mais. Vou subindo a temperatura, e aqui nesse ponto de 912 graus Celsius, toda a minha ferrita alfa, a gente já sabe que a ferrita é uma estrutura CCC. Toda a minha ferrita com estrutura CCC vai se transformar em austenita. Gente, são apenas os átomos de ferro, tá? Então, os átomos de ferro até 912 graus Celsius puro, eles estavam com a estrutura cristalina CCC. Passei de 912 graus Celsius, a minha estrutura cristalina passou para CFC. Ela simplesmente, os átomos de ferro resolveram se organizar de forma diferente. Então, cheguei aqui no campo, toda a minha ferrita se transformou em austenita. A austenita, gente, não é ferromagnética, tá? Ela não atrai ímãs. Então, estou elevando a temperatura, os átomos de ferro puro. Cheguei aqui em 1394 graus Celsius. Aí todo aquele meu ferro puro lá, que estava na estrutura cristalina CCC, que é a austenita, se transformou novamente em ferrita. Só que essa ferrita aqui é diferente da ferrita de baixo. Se transformou na ferrita delta. A ferrita delta também é CCC. Olha que negócio esquisito. Então aqui, gente, eu volto a ter uma estrutura CCC. Qual que é a diferença dessa ferrita aqui para baixo e dessa aqui para baixo? É a ferrita alfa, que ela era ferromagnética, tá? A ferrita delta aqui, como está na temperatura mais elevada, os átomos estão mais longe uns dos outros, tá? A estrutura é CCC igual, mas eles estão mais longe e ela também não é ferromagnética. Justamente porque está acima da temperatura de 770 graus Celsius, que é o ponto de Curie. Então aqui, gente, olha, cheguei aqui, tive transformação
da ferrita delta dessa vez, CCC, né? Cheguei, estou elevando a temperatura, cheguei a 1538 graus Celsius. Aí, aquela minha estrutura cristalina CCC em 1538 graus Celsius, ela vai entrar na região líquida. Toda essa região aqui de cima, ela é líquida. Então, eu entro na região líquida. Então, gente, se eu perguntar para vocês qual que é a temperatura de fusão do ferro puro, é 1538 graus Celsius. Tá certo?